Bíblia, por gentileza, livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 49. Glória a Jesus. Todos encontraram? Digam amém. Amém. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 49, que nos diz assim: Jesus, parando, disse que o trouxessem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Podemos assentar. Versículo que ora lemos, que fala-nos acerca da vida e história do cego de Jericó. Acredito que todos conhecem, de frente para trás, de trás para frente, pois nós temos ouvido muito falar acerca desse texto e somos sabedores de que ele era oriundo da terra de Jericó. Seu nome Bartimeu, filho de Timeu, seu pai também habitante da cidade de Jericó. Todos conhecemos a história que fala-nos acerca do fato de que Jesus, seguido dos seus discípulos e também por uma grande multidão, havendo aquele grande alvoroço, certamente se interessou Bartimeu, perguntando que alvoroço era aquele. E quando ele ouviu em resposta que se tratava de Jesus, o Cristo, descendente de Davi, que estava passando, diz-nos o texto que ele incansavelmente, cada vez mais alto, gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É bem verdade que Bartimeu não era o único portador de uma enfermidade física. É bem verdade que ele não era o único que precisava de um milagre ali, pois diz a história que aonde Jesus estava ou aonde ele passava, ele era seguido por seus discípulos e por uma grande multidão de enfermos, de todas as espécies de enfermidades, e todos eles querendo obter da parte de Jesus a sua cura, o seu milagre. Então Bartimeu foi mais um dos que necessitava de que Deus pudesse achar graças aos seus olhos e usar de misericórdia e beneficência para com a sua vida. E quando ele ouviu falar que Jesus estava passando, ele começou a gritar, e certamente ele ouviu algo que não é do agrado de ninguém ouvir quando precisa ou necessita muito de alguma coisa. Alguém teve a despeito, a coragem de dizer para ele, para que ele se calasse, porque de forma alguma ele poderia ser ouvido, porque haviam vários clamores, vários gritos, e a multidão era imensa, de forma que quase impossível se tornaria Jesus ouvido. Só que conhecendo a história de Jesus, o Filho de Deus, nós bem sabemos que Jesus não se limitava a ouvir vozes. Nós bem sabemos que Jesus não se limitava num simples fato de que a multidão, por numerosa que fosse, de tornar-se incapaz ou imperceptível
alguém dentre a multidão que desesperadamente estivesse fé o suficiente em seu coração para que cresce que Jesus poderia realizar o milagre. Eu acredito, pelo conteúdo histórico, que antes da voz de Bartimeu chegar aos ouvidos de Jesus, a fé dele já havia chegado até o Mestre. E quando Bartimeu clamou e foi atendido por Jesus, a primeira coisa que o Senhor fez foi mandar chamar. Quem sabe os próprios que o chamou foram aqueles que pediram para que ele se calasse. Quem sabe aqueles que foram até ele dizendo: olha, o mestre está te chamando, levanta-te, vem. Tiveram que encaminhar o cego até a presença de Jesus. Quem sabe foram mesmo que disseram que Jesus não teria condições de ouvi-lo por causa da multidão. Eu estava lendo esse texto que fala-nos acerca de cura ou da utilização da fé, e eu estava pensando na vida dos judeus da atualidade. É bem verdade que muitas das vezes nós ouvimos falar que os judeus não acreditam em Jesus, não creem em Jesus, não aceitam Jesus. Mas é bem verdade que todos os judeus, eles creem em Jesus. Não no Jesus, Filho de Deus, não no Jesus que nasceu da Virgem por obra e graça do Espírito, não no Jesus que antes de vir a essa terra já partilhava da vida com seu Pai. Mas eles acreditam piamente no Jesus histórico, porque contra fatos não há argumento, e todos os milagres, sinais e prodígios que Jesus realizou estão escritos para a memória de todos os seus feitos. Então não há como negar que Jesus curou cego, curou leprosos, transformou a água em vinho e ressuscitou alguns mortos. E pregou com muita sabedoria o Evangelho da salvação. Eles acreditam no Cristo histórico. E por que não trazer para os nossos dias? Nós vivemos dias tão difíceis que para muitos é muito mais fácil acreditar no Jesus histórico por conta de todos os seus feitos que estão contidos nesse livro, do que acreditar no Cristo Filho de Deus, que nasceu da Virgem por obra e graça do Espírito. Por quê? Porque para acreditarmos no Cristo histórico, basta somente abrirmos a Bíblia e lermos acerca dos seus feitos. Mas para acreditarmos no Cristo Filho de Deus, para acreditarmos no Cristo que nasceu de uma Virgem por obra e graça do Espírito, se faz necessário muito mais do que lermos o que está escrito aqui. Temos que usar a fé. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que se não vê. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Para acreditarmos no Cristo Filho de Deus, temos que usar a nossa fé. E os dias estão tão difíceis que é mais fácil acreditar no Cristo histórico do que acreditar no Cristo Filho de Deus, no Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Por que eu estou dizendo isso? Porque para acreditarmos no Cristo que foi enviado do seio de seu Pai, nós temos que sair de uma condição, de uma dimensão natural e nos teleportarmos para outra dimensão espiritual. A Bíblia diz que o próprio Jesus, no capítulo 14, reuniu os seus discípulos e disse para eles: não se turbe o vosso coração,
Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para vos buscar para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. A Bíblia diz que se nós acreditarmos nele, somente nesta vida, ou esperarmos por ele somente nesta vida, seremos os mais miseráveis de todos os homens. Por que eu disse que é necessário utilizarmos da fé para acreditarmos nele? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, a saber, com o seu coração se crê que Deus o enviou, e com o seu lábio confessa-se que Jesus Cristo é Senhor para a glória do seu próprio nome. Quando nós utilizamos a nossa fé, nós movemos dimensões. Quando há fé em nós despertamos o sobrenatural. Quando há fé em nós somos capazes de chamar a atenção do nosso Deus. Quando na nossa dimensão natural cremos somos feitos em milagres efetuados por Jesus, não estamos fazendo nada de anormal. Não estamos fazendo de nada diferente daquelas pessoas que não tiveram encontro com Ele. Mas quando nós entendemos que Jesus foi crucificado, morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou, nós automaticamente passamos a acreditar no sobrenatural. E se nós acreditamos no sobrenatural, nós somos capazes de crer no que João disse. João disse que viu a nova Jerusalém descendo do céu. Que cidade é essa? É aquela cidade que está à espera de todos aqueles que forem encontrados dignos de habitar nela. A Bíblia diz em Salmos: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Deus está nesses últimos dias procurando, Deus está querendo que haja o quê? Fé em nosso coração. Por quê? Porque se não tivermos fé, de nada nos adiantaria estarmos aqui nessa noite. Se nós não tivermos fé o suficiente para acreditar que fiel é aquele que nos chamou e poderoso para realizar tudo aquilo que Ele intenta e muito mais na nossa vida, nós somos, segundo a Bíblia, os mais miseráveis de todos os homens. O cego, para encerrarmos, ele não viu, ou ele não podia ver. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Ele não podia ver, mas ele ouviu e creu. Tanto que afirmou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que chamou a atenção de Jesus foi a fé que nutria o coração daquele homem. Não foi a altura ou o tom da sua voz, não foi o volume da sua voz. Por quê? Porque muitos gritos havia em torno de Cristo, mas a fé que ele havia nutrido em seu coração, a sua determinação, a sua disposição para acreditar que ele poderia receber o milagre, chamou a atenção de Jesus. Por maior que seja o seu grito, o seu desespero, a sua aflição, a condição que você chegou aqui hoje, o que vai chamar a atenção do mestre é o grau, é o tamanho, a medida da fé que há no seu coração. Porque através da sua fé, Jesus vai dizer, como disse para ele: vai, a tua fé te salvou. Então, se você entrou aqui nessa noite, independentemente do seu problema, da sua situação, da dificuldade que você estiver atravessando, se você crê, receba nessa noite a palavra que Jesus está dizendo: vai, a tua fé te salvou.